Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Judas, que foi discípulo de Jesus, amou o mundo, foi enganado por Satanás e desprezou as moradas celestiais. Pois é, as coisas andam em conjunto. Ninguém peca um pecado somente, porque um pecado chama outro pecado. Um abismo chama outro abismo. Um pecado atrai outro pecado. Ninguém peca uma vez só. Se você pecar uma vez só, vai acabar pecando mais vezes para acobertar aquele pecado. Daqui a pouco você vive em pecado e se torna um escravo do pecado. É bom a gente procurar refletir sobre a vida do Judas. Eu não vou fazer um apanhado assim completo sobre a vida dele, mas é bom a gente lembrar que o Judas, chamado Iscariotes, ele tinha tudo para ter sido um zelote. Nós cremos que ele pertencia a esse grupo mais radical, ou no mínimo ele foi influenciado por esse grupo mais radical. Quando apareceu Jesus, ele achou uma boa oportunidade de andar com Jesus, que era uma pessoa fora do sistema, uma pessoa que não se encaixava no mundo, e ele viu andando com Jesus uma boa oportunidade. Não sabemos o quanto no coração dele ele creu. Sabemos que o pecado sempre esteve no coração dele, ele nunca deixou o pecado totalmente. Ele era ladrão, segundo palavras de Jesus, e tirava o que se colocava na bolsa. Apesar disso, Jesus o manteve como o tesoureiro do grupo. Havia uma bolsa comum e o Judas tomava conta dela. E a Bíblia diz que ele tirava o que era colocado ali. Agora, nós não sabemos, porque se o Judas, como os outros discípulos, tinha deixado tudo para seguir a Jesus, ele gastava esse dinheiro aonde? Será que escondido ele ia comprar alguma bebida? Será que escondido ele ia levar esse dinheiro para algum parente, tomar conta para ele? Não sabemos. Sabemos o que a Bíblia diz. Ele cuidava da bolsa e tirava o que era posto ali. Ele não resistia à tentação. Eu tenho para mim que ele não tirava para formar um grande patrimônio para usufruir depois. Eu acredito que ele tirava para as pequenas coisas das quais ele nunca abriu mão. Fumar um cigarrinho aqui, ou tomar uma cervejinha ali, comprar um vinho aqui, comer uma comida melhor, acolá, só para ele. Ele usava esse dinheiro em benefício próprio. Nunca foi totalmente honesto, mas seguia Jesus e cria. Quando Jesus escolheu os 12 e os enviou de 2 a 2, o Evangelho de Marcos diz que foram enviados de 2 a 2. Ele foi também, e todos fizeram milagres, e o Judas também. A autoridade era delegada por Jesus, e o Judas também tinha autoridade. O Judas tomou a ceia com Jesus, comia com Jesus, andava com Jesus. Era ladrão, roubava para ele do que havia na bolsa como ofertas para Jesus e para o grupo dele, mas ele se aproveitava daquilo. Porém, andava com Jesus e ousava expulsar demônios e curar enfermos. O Judas participou de tudo isto. Mas o coração dele nunca foi sincero. Há dúvidas, a gente fica às vezes a pensar, será que ele sempre foi endemoniado? Eu creio que não.
Creio que não, baseado no texto que eu quero ler, João, no capítulo 13, e um alerta para você que não é totalmente correto, não é totalmente honesto, você que não confessa seus pecados, você que não anda totalmente transparente com os irmãos, que mantém sua vida privada, você dá dízimos e está com os irmãos, mas você gosta do luxozinho, da comida especial, da sua casa, do seu conforto, você tem uma vida privada separada dos irmãos. Eu acho que isso já é um prenúncio de uma possível queda quando a tentação vier forte demais para você. Com Judas aconteceu isto. Ele era do grupo, andava com Jesus, cria em Jesus, no nome de Jesus, fazia maravilhas e expulsava demônios, mas o coração dele não era sincero e se encaixou naquilo que eu entendo que Jesus falou: quem comigo não ajunta, um dia vai espalhar. E foi o que aconteceu com ele. Quando Jesus estava na ceia, narrada em João, no capítulo 13, Jesus se humilhou, tirou a roupa de cima, pegou uma toalha, começou a lavar os pés dos discípulos. Ele queria dar um exemplo. E logo a seguir aconteceu a indicação do Judas. Jesus achou que há poucos dias já, talvez 2 dias só, de ser preso, ele precisava fazer tudo muito claro. E então disse que um dentre os 12 o trairia. Claro que todos ficaram impressionados com aquela palavra e começaram a perguntar. Aí Jesus indicou: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado no molho ou no vinho. E tomou um pão, molhou e deu para Judas. Versículo 27. Após o bocado, Judas comeu, imediatamente entrou nele Satanás. Não sabemos, não conseguimos penetrar na profundidade do que isso significa. Por que aquele bocado? Será que o bocado tinha tanta importância? Eu creio que não. Aquele bocado caracterizou a última oportunidade que Jesus estava dando, como que Jesus dizendo: olha, a última oportunidade que eu dou para você, Judas, você quer participar comigo? Mas o coração dele não era reto e logo a seguir, talvez pela negativa do Judas, o Senhor liberou Satanás para entrar nele e Satanás entrou em Judas. E Jesus então acrescentou agora já para o demônio, o próprio Satanás que estava no Judas: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum dos outros que estavam com Jesus à mesa percebeu a que fim Jesus dissera isto, pois Judas era quem trazia a bolsa e pensaram que Jesus tinha dito para ele: compra o que precisamos para a festa, ou ordenara que ele desse alguma coisa aos pobres. E tendo recebido o bocado, saiu logo, e era já noite. Então, o Judas, que até então estava comportado, agora passou a ficar endemoniado. A gente precisa aprender a lidar com pessoas oprimidas pelo diabo ou possessas. Isso depende de nós estarmos cheios do Espírito Santo para podermos ter a unção de Deus e o discernimento daquela manifestação. Se nós não temos isso, nós só oramos e pedimos para Deus libertar aquela pessoa. Deus também atende. Mas quando temos esse discernimento, nós podemos encarar o cidadão e se há demônio ali, o demônio pode se manifestar. Até nós desejamos que por uma questão de honestidade, o demônio, se está atuando junto à pessoa, ele se manifeste. E o Judas não tinha demônio antes, digamos assim, ele andava com o demônio, mas não dentro dele. Ele nunca esteve possesso, mas ele estava oprimido por causa do dinheiro. Satanás cegou os olhos de Judas com o dinheiro. E ele estava continuamente oprimido por aquele desejo de se aproveitar do dinheiro,
mas não estava possesso. Quando Jesus liberou, quando Jesus deu o bocado, a última oportunidade, Jesus liberou, e aí diz a Bíblia que o Satanás entrou no Judas, e ele passou então a fazer o que tinha que fazer, foi entregar Jesus para os sacerdotes por 30 moedas de dinheiro, depois teve aquele remorso, foi atacado por aquele remorso e suicidou, ele não se perdoou, não viu mais possibilidade de voltar. Bem, a seguir, no capítulo 14, nós encontramos Jesus dizendo para os outros, os 11, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Moradas celestiais, eu vou preparar lugar na casa de meu pai para você, porque eu quero que vocês estejam comigo. O Judas desprezou. Isto Jesus falou aqui, mas durante todo o ministério, Jesus estava pregando sobre o reino de Deus, e o Judas estava tendo a oportunidade de escolher, mas sempre ele escolheu o dinheiro deste mundo. O que o dinheiro pode comprar neste mundo. Lá no Antigo Testamento, nós temos uma história parecida. O Geazi era um discípulo do profeta Eliseu e planejou aquela situação de tirar dinheiro do Naamã, o Sírio, e foi lá pensando que fugia das vistas do profeta Eliseu, foi lá inventar uma mentira para pedir dinheiro ao Naamã. O Naamã, com toda satisfação, deu, pensando que era para o Eliseu. E aquilo custou a lepra, e foi triste. Ele, o Geazi e toda a descendência dele, ele ficou com o dinheiro. Provavelmente o Eliseu não mandou que ele devolvesse o dinheiro, mas aquele dinheiro foi para a perdição dele. O Judas amou o dinheiro durante todo o ministério de Jesus, não sabemos antes disso. Mas durante todo o ministério de Jesus ele ficou de olho no dinheiro e desprezou a vida eterna, as moradas celestiais. Há muitos crentes que estão amando o mundo e aquilo que há no mundo, por causa de uma carreira, um título ou um patrimônio grande. Crentes estão desprezando a comunhão com Deus, a oração, produção de frutos, a vida santa com Deus, estão desprezando tudo isso para aproveitarem a vida. Há muitos que dizem, eu não tenho mais tempo para a igreja, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu estou muito ocupado com coisas deste mundo, com a minha carreira, a minha profissão, meus investimentos, meus projetos, eu não tenho tempo para ficar a sós com Deus em santidade, para cuidar da minha vida espiritual. Eles estão assim, desprezando as moradas celestiais. Eu queria perguntar a você, onde você gasta a maior parte do seu dinheiro? Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo com você, sua família, as coisas materiais? Onde você investe a maior parte do seu tempo? Com o Senhor, leitura da Bíblia, pregar o Evangelho, visitar, amar as pessoas, adorar a Deus, ou ocupado com coisas desta vida? Onde você gasta a maior parte do tempo? Onde você gasta a maior parte do dinheiro? Onde está o seu coração? No Senhor, na obra dele, amar a Jesus, glorificar, exaltar, cuidar de pessoas, visitar pessoas, ajudar pessoas, ou o seu coração está nas coisas desta vida, no seu eu, naquilo que você pode alcançar, naquilo que você pode obter, na sua carreira? Comece a pensar nisto. Você está tendo
a grande chance de conhecer o Senhor como o Judas, mas está também incorrendo no perigo, no grande perigo de desprezar o que o Senhor está dando para você. Cuidado, meu irmão, pense bem, minha irmã, você está tendo a grande oportunidade da sua vida de se confrontar com o chamado de Deus e verificar a sua vida, o que você tem feito até agora. Se você quiser continuar com a sua vida, você está correndo o risco de ter o mesmo fim de Judas Iscariotes.